Segunda Guerra Mundial foi um marco para a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Como os homens nos campos de batalha, a solução foi recorrer à mão de obra feminina para que as fábricas e estaleiros não parassem. Na indústria bélica, elas também foram essenciais construindo peças para tanques, armas e aviões. Depois da guerra, as mulheres não foram mais as mesmas. Já tinham a consciência de que podiam mais. O Repórter Justiça desta semana vai mostrar a relação entre mulheres e mercado de trabalho. Reconhecimento elas têm, mas mesmo com todos os movimentos de lutas pela igualdade de direitos, as mulheres continuam em desvantagem em relação aos homens. E o espaço ocupado pode ainda ser maior. As mulheres se concentrarem em torno da defesa dos seus direitos políticos, civis, isto é, o direito a votar, né? Que a democracia liberal entendeu, propôs que quem deveria participar da vida política eram os homens, e nem todos os homens proprietários, os homens ricos, né? Então, os homens, ao seu lado, também lutaram para universalizar o direito ao voto entre eles, né? Mas, paralelamente, as mulheres lutaram muito pelo direito ao voto. Nós, no Brasil, conquistamos o direito ao voto há menos de 80 anos, em 1932. Conquistado o voto, era hora de partir para o direito a um trabalho digno. Uma luta concentrada a partir dos anos 60 e 70. Movimentos feministas, grupos de mulheres pela redemocratização do país e pela melhoria nas condições de vida e de trabalho da população se espalharam por todo o Brasil. Em 1975, a primeira Conferência Mundial da Mulher, promovida pela Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu a década feminina. O esforço valeu a pena. Não há uma essência feminina e uma essência masculina. Homens e mulheres podem gostar de jogar futebol, nós temos a nossa Marta com um valor reconhecido, podem gostar de dançar, né? Podem gostar de construir uma casa. Embora sejam maioria da população, tenham ganhado destaque e importância no meio social e corporativo, as mulheres não sentem no bolso o mesmo crescimento. O salário não acompanhou a jornada de tanto esforço. Prova disso está nos números. De acordo com o estudo Mulher no Mercado de Trabalho, divulgado pelo IBGE no ano passado, o rendimento médio das profissionais mulheres foi pouco superior a R$ 1.000. Já o dos homens ultrapassou R$ 1.500 em 2010. No Brasil, as mulheres ganham em média 61% do salário dos homens. Isso ocorre principalmente nas ocupações em que os rendimentos são de salários mais baixos. Atualmente, uma das exceções está na construção civil. O setor, que deve repetir o crescimento alcançado no ano passado, superior a 10%, tem espaço de sobra para que o público conquiste muito mais do que um lugar num canteiro de obras. Entre poeira, cimento e paredes erguidas, elas se misturam à força de trabalho masculina. E se engana quem pensa que há privilégios. Roupas e equipamentos de segurança são os mesmos. Botas pesadas, calças largas, e isso demonstra uma vaidade quase escondida apenas nos brincos. Isso porque foi entre tijolos, cimentos e azulejos que conseguiu um emprego quando chegou de Salvador. Eu comecei com minha cunhada, fiquei na casa dela uns tempos, ela disse, Cissa, bora mais eu procurar um serviço aqui, mas eu não ir sozinha. Eu fui com ela, quando chegou lá, o rapaz disse que tinha 2 vagas, ela, você aceita? Você topa trabalhar? Eu disse, aceito, não sei, mas aceito. Ela, eu te ensino. Aí eu fiquei. O ritmo de trabalho é intenso, mas ela já está acostumada à rotina. Sofreu muito preconceito no começo e não foi dos colegas de obra, mas das pessoas nas ruas que não entendiam o trabalho dela. Na obra? Faz o quê? Eu digo, gente, o que é isso? Tem muita gente que nem sabe o que é. E não é pesado não, não é difícil. Não, só no início, depois acostuma. E foi com o tempo que se aprendeu a dominar o uso dos materiais. Foi difícil demais. Nervosa, aí não sabia pegar direito na sandália, na desempenadeira, e nervoso total. Há 14 anos, Maria Eunice também reforça essa estatística. Trabalha como rejuntadora e na construção civil ganhou reconhecimento profissional, mesmo sem cursos nem diplomas. Não tinha nada de curso, nunca nem tinha ido na obra fazer nada. Eu mesmo gostaria de ter uma profissão diferente, mas foi essa que Deus quis que eu trabalhasse. Hoje não, hoje eles tratam a gente de igual para igual, mas antes, quando eu comecei na obra, não era assim.
Quer dizer, cada um dizia piadinha, contava uma historinha, hoje já não existe mais isso. Isso aí acho que é uma competitividade sadia e realmente as mulheres já mostram, né, já mostraram isso há um certo tempo, que realmente conquistaram esse posto dentro da construção civil, que anteriormente era totalmente masculino e hoje está ocorrendo a inversão, está praticamente aí 100% voltado para o mercado das mulheres. As mulheres, a partir do momento que percebem que elas são capazes, elas podem muito mais, porque muitas vezes o que a gente percebe é que tem mulheres que são extremamente capazes, extremamente, vamos dizer, bem formadas, elas já têm todo um aparato, assim, pela sua vida, né, de ascensão, que elas podem assumir muito mais. Então, esse processo de autoconfiança, eu acho que as mulheres estão precisando ter cada vez mais, de que, de fato, elas podem fazer a diferença. Cleibeia não é maratonista, nem pretende bater o recorde mundial de caminhada, mas passo a passo cumpre obrigações profissionais. Sob sol, chuva, calor ou frio, são pelo menos 5 quilômetros todos os dias. Há 14 anos tem sido assim, de casa em casa, entregando contas, cartas, documentos. Cleibeia é carteira, mas essa é apenas a profissão oficial. 6 horas da manhã, meu horário de acordar, fazer o café da manhã, arrumar minha filha para ir para a escola. Aí eu levo, volto para casa para ficar com a outra, até o horário de eu sair. Deixo ela com a pessoa que cuida, depois vou para o correio. Aí quando dá 11 horas tenho que pegar a outra na escola, terminar meu serviço até 11 horas lá no correio. 11 horas vou buscar a Thaís na escola, minha filha mais velha. Pego, vou para casa, almoço, dou almoço para a Daniela e depois para a rua. A mulher que se desdobra para ajudar a manter a vida financeira da família enfrenta outros problemas, além do cansaço das condições climáticas. As cantadas na rua, essas são as mais difíceis, né? Assim, eu entregava em outro local antes de vir para cá, que tem pouco tempo. E lá eu ouvia muito, mas assim, nunca criei caso, nunca cacei confusão. Sempre calada, entregava o meu serviço, pronto. Poliana é uma exceção. A paixão pela água a levou a conquistar um posto nunca antes alcançado por uma mulher. É a única mergulhadora do Corpo de Bombeiros de todo o país. Não foi fácil. O curso tem o maior índice de reprovação de toda a corporação. E ela foi a 6ª melhor aluna. Nossa atividade é meio dramática, né? Quando o bombeiro está trabalhando é porque está acontecendo alguma coisa ruim, né? E assim, o que mais marcou assim comigo foi quando a gente foi, era uma ocorrência de uma criança, afogamento, era próximo à Samambaia, tinha um açude, um tanque, e umas crianças estavam brincando lá com isopor, então foi uma criança assim de 12 anos. Aquilo meio que me, assim, chocou um pouco. Sofreu preconceito admitido pelos colegas de trabalho, mas ganhou reconhecimento e não foi apenas financeiro. Só em ela ter, né, realmente vir aqui no grupamento e dar a cara a tapa para fazer um curso tão difícil, um curso que é o curso que tem maior índice de reprovação, né, na corporação, é um curso realmente muito puxado, e a atividade de mergulho, por ser a 2ª profissão mais perigosa do mundo, né, perdendo apenas para o astronauta, isso aí, né, eu acho que esses tabus, né, as mulheres provaram na sociedade que conseguem desempenhar os papéis tanto quanto os homens, né? A mesma capacidade que o homem tem, a mulher também tem, independente de ser mulher, estamos aí, somos fortes. Para quem tem a capacidade de gerar um filho, né, o resto, e cuidar o restante. É moleza. É porque Deus está na frente, né? Põe ele na direção e a gente segue. Começam a adoecer, começam a faltar o trabalho, e, enfim, começa a ter uma bola de neve ao contrário, né? Então, assim, as mulheres, elas querem ascender, mas às vezes percebem essa dificuldade, né, de conciliação. E há também um fator que a gente não pode negar, que nem todas as organizações, elas apoiam a ascensão de mulheres. Faltam políticas públicas que promovam a equidade de gênero, a criação de mais creches, flexibilidade nos horários de trabalho, que ajudariam a tranquilizar quem está acostumada a 12 horas de trabalho, mais as funções dentro de casa. A gente percebe que quanto maior
o nível de decisão gerencial, menor é a participação das mulheres. Isso significa que, no topo da pirâmide, você tem uma faixa de 20% de mulheres, enquanto o resto da pirâmide é todo ocupado por homens. No próximo bloco, o universo dos presídios femininos. Quem são e como vivem as mulheres presidiárias no Brasil. E ainda os direitos e as obrigações dessas mulheres que estão atrás das grades. A gente volta em instantes. Elas representam 15% da população carcerária de todo o país. São, na maioria, jovens, sem instrução e de famílias pobres. A condenação mais comum é por tráfico de drogas. Você vai saber agora como é a vida das mulheres que estão atrás das grades. A população carcerária no Brasil é de cerca de 420 mil presos. Com o aumento da criminalidade, o número de mulheres já representa 15% do total de presidiários. São 28 mil detentas, distribuídas em 55 presídios femininos. De acordo com o Ministério da Justiça, elas começam cedo no mundo do crime. A maioria tem entre 19 e 35 anos. Possuem apenas o ensino fundamental, não têm profissão definida e vieram de famílias pobres. Nós vemos situações sui generis em que a pessoa foi presa ao tentar visitar o companheiro que estava preso por roubo. Esse companheiro já se encontra, por exemplo, no regime aberto hoje, e aquela visitante que foi presa por tráfico está até hoje no regime fechado, porque o requisito para se alcançar a progressão é muito maior no caso do crime equiparado ao hediondo do que no crime comum, no crime de roubo. Na prisão, elas conhecem um outro mundo: corrupção, maus tratos, tortura. Policiais que batia, toda hora ele me batia. Superlotação, condições precárias de alojamento e o preconceito também fazem parte da rotina nos presídios. O sistema carcerário feminino revela contradições. Por falta de assistência jurídica, muitas não conseguem a progressão do regime. Ou pior, cumprem a pena, mas continuam presas. Uma realidade que começa a mudar com os mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Na penitenciária feminina de Bangu, no Rio de Janeiro, a revisão dos processos corrigiu inúmeras irregularidades. De acordo com o CNJ, mais de 160 benefícios foram concedidos. 31 mulheres receberam liberdade condicional. 23 obtiveram progressão para o regime aberto. 38 para o semiaberto e ainda 44 reduções de pena e 11 benefícios de visita periódica ao lar. O mutirão não é só para revisar prisões, não é só para libertar pessoas. Evidentemente, isso ocorre como um efeito decorrente do reexame das prisões. Isso tem ocorrido. Mas nem é esse dado estatístico que mais nos interessa. Nos interessa fazer esse diagnóstico, né, e a reinserção, uma nova oportunidade, uma nova chance. Um começar de novo, como é o programa do Conselho Nacional de Justiça. Já no Distrito Federal, a integração entre Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e as varas de execuções penais serve de exemplo para outros estados. Eu acredito que nós ainda tenhamos muito que melhorar, mas a nossa realidade, até pela nossa estrutura geográfica, pelo fato de estarmos concentrados numa unidade relativamente pequena, eu acho que isso facilita e faz com que nós estejamos hoje na frente de outras unidades. Nós temos algumas facilidades de logística e de localização que outras unidades não têm. Na sociedade ocidental, a perda da liberdade é uma das maiores punições impostas pela justiça a quem desrespeita as leis. E a lei é igual para todos. Mas quando se trata do cárcere, homens e mulheres possuem deveres e direitos diferentes. A norma de execução penal prevê que em todas as etapas do processo criminal, as mulheres sejam revistadas exclusivamente por agentes do sexo feminino. A regra continua valendo dentro do presídio. Elas também têm direito a tratamento ginecológico periódico e, o mais importante, ficarem isoladas dos homens para terem a dignidade preservada. Apesar da exigência prevista em lei, o país acompanhou escandalizado em 2007 a prisão de uma adolescente com 20 homens em uma cela durante um mês. A jovem denunciou que foi violentada várias vezes na prisão. O caso aconteceu no Pará e só veio à tona depois que um ex-detento que estava com a jovem na cadeia
levou o caso ao Ministério Público. Uma arbitrariedade que se tornou comum em grandes presídios, como ficou comprovada na CPI do sistema carcerário. Misturado, homem, mulher e adolescente. Por mais pobre que seja o Estado, nós não concebemos a ideia de que não seja possível a autoridade policial ou a autoridade que dirige qualquer estabelecimento prisional providenciar um local minimamente adequado para que a presa do sexo feminino seja colocada em um local separado. Também é dever do Estado garantir às grávidas o pré-natal e equipar o estabelecimento penal com berçário e creche. Uma outra garantia prevista em lei é o direito das presas de permanecer com os recém-nascidos até os 6 primeiros meses. Depois desse período, as crianças são encaminhadas para as famílias das detentas. Um contato que faz a diferença na vida da mulher. É uma ala destacada da penitenciária, uma ala que tem características muito menos prisionais, mais aproximadas de quartos, né? São beliches e as camas são colocadas ao lado dos berços dos bebês, elas têm esse convívio durante os primeiros 6 meses. Então, existe uma estrutura diferenciada para elas, que não é a estrutura ideal, né? Precisaria ser bem melhorada, principalmente em face das modificações que foram trazidas na Lei de Execução Penal, mas que hoje confere dignidade a essas mulheres, de modo que elas possam permanecer com suas crianças por um tempo mínimo de contato, 6 meses, e que possam amamentá-las de uma forma correta, aseada, com assistência médica, com acompanhamento psicológico, e o acompanhamento do pré-natal também é feito, de modo que se permita pelo menos uma dignidade mínima para aquelas pessoas que ali se encontram. A unidade materno-infantil na penitenciária feminina de Bangu, no Rio de Janeiro, atende 16 mulheres. Elas e os bebês têm atendimento médico semanal. E olhando bem, o ambiente nem se parece com uma prisão. Tristeza mesmo, só no momento em que elas precisam se despedir dos filhos. Dona Silvana não desgruda de José Henrique, que em breve deverá ir morar com a avó. Para a justiça, permanecer com a criança durante a amamentação é um direito da mãe. Mas dar ao filho a chance de se desenvolver com liberdade é um dever. Para a mãe é difícil. Queria muito ir embora junto com ele. Meu nome tá muito tirão, quem sabe, né? Peço a Deus todo dia. Corte e costura é a especialidade de Dona Maria Inês. Habilidade com os bordados é com a Carmen. Isso no artesanato, porque na cozinha é o tempero da Dona Leonor que chama a atenção. Tudo o que essas mulheres sabem, aprenderam ainda na infância. A diferença é que hoje elas realizam essas atividades dentro de um presídio. A unidade fica em São Luís, no Maranhão, e é referência no trabalho de ressocialização de detentas. Melhor, aqui elas são chamadas de reeducandas. O projeto deu tão certo que o presídio hoje conta com um diferencial. As grades aqui dispensam os cadeados. Todas as reeducandas trabalham livres aqui dentro com o mesmo objetivo: a remissão da pena para garantir a liberdade lá fora. A cada 3 dias de trabalho, elas têm um dia diminuído na pena. Estímulo para quem não vê a hora de começar vida nova. Imagino diferente não mexer com droga, mas bem diferente. E tomar conta dos meus 3 filhos, porque eles moram em São Paulo. É notável a melhora na questão disciplinar e, mais do que isso, elas vêm num contexto de humanização das penas. Hoje se tem plena consciência de que, como não há prisão perpétua no Brasil e nem pena de morte, essas presas voltarão ao nosso convívio. Então, cabe a nós, cabe a gente que administra o sistema, que gerencia a execução penal, definir através dessas iniciativas como nós vamos querer essas pessoas. No Distrito Federal, outro tipo de iniciativa tem ajudado a tornar os dias de cárcere menos pesados. As presidiárias deixaram as celas para subirem as passarelas. Todas passaram por aulas de etiqueta, postura, maquiagem e, ao final, acabaram surpreendendo um júri rigoroso. O concurso Miss Penitenciária não só tem aumentado a autoestima das mulheres, como melhorado a convivência entre elas. E o que é melhor, elas voltaram a sonhar com novos projetos de vida. A ressocialização ela existe através dessas iniciativas, de um trabalho concedido, de um estudo que é permitido dentro do presídio, de um concurso que resgata a autoestima, para que essas pessoas possam, de fato, ter uma ressocialização, para que a gente não corra o risco de colocar em liberdade daqui a pouco, porque todas elas um dia vão estar em liberdade, pessoas que estejam piores do que no momento em que elas entraram.
No próximo bloco, o papel das mulheres numa década que começa marcada com a posse da primeira mulher presidente do Brasil. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para a gente. O endereço é repórter.justiça.stf.jus.br. O Brasil tem pela frente o desafio de garantir a igualdade plena entre homens e mulheres. A eleição de Dilma Rousseff para a presidência da República é considerada por muitos o pontapé inicial. Embora tenhamos avançado, ainda perdemos para muitos países da América do Sul e Latina em representatividade. As mulheres representam menos de 9% no Congresso Nacional e essa diferença não está apenas na política. Para elas, a escolha da profissão não foi necessidade, foi amor ao ofício. Apaixonadas por cinema, nem deram ouvidos a preconceitos e mergulharam de cabeça no mundo da sétima arte. Jane e Andréia ocupam no cinema um espaço onde até pouco tempo apenas homens tinham o privilégio de ocupar cadeiras. Fui estudar cinema em Cuba, passei 3 anos e meio lá. Não entrei lá pensando, vou ser diretora de fotografia. Na verdade, eu estava muito mais assim, entusiasmada com direção, com roteiro. Mas dentro da escola eu tive excelentes professores de fotografia. Foram essas pessoas que me levaram para a fotografia, né? Eu, trabalhando com fotografia, fui fazer o estilo do filme do Vladimir Carvalho, /68, e acabei sendo convidada para participar da equipe de câmera, né? E assim foi. Aqui em Brasília também, videoclipe, era tudo feito com câmera 16 ou 35, a publicidade também. E cinema, em geral, curta e longa-metragem. E aí foi indo, um atrás do outro. Nenhuma das duas chegou a enfrentar problemas sérios, como o preconceito. Mas isso não quer dizer que ele não exista no meio cinematográfico. O segredo foi não dar espaço para que isso acontecesse. É uma questão de postura mesmo. Você, sabendo o que você está fazendo, você tendo segurança, eu acho que você não abre possibilidades assim, para esse tipo de questionamento, sabe? Assim, é claro que eu, por exemplo, sou uma pessoa pequena, baixinha e tal. Eu acho que algumas pessoas já tentaram assim, fazer uma piadinha, alguma coisa assim, mas de brincadeiras, assistentes meus, assim e tal. Mas aí é você falar, ó, não cabe, né? E aí para e nunca mais, entendeu? Então, acho que é uma questão muito de você saber o que está fazendo, ter certeza daquilo, estar segura, e aí você realmente não gera essa possibilidade. Ir além do convencional e garantir distância do preconceito não impediu que brincadeiras pudessem surgir, mesmo que não fossem a todo momento. Aconteceu uma coisa engraçada comigo uma vez na filmagem, não foi preconceito não, isso é anedota. Eu me lembro que eu estava numa filmagem no interior da Bahia, era o Doida Demais, eu fazendo assistência de câmera, e juntou umas meninas, assim, um grupo de meninazinhas tietes, achando que eu era um rapaz. E ficaram chamando assim, "Ih, aquele menino ali, ele é muito lindo", sabe? E achando que era um menino. E eu tive que ir lá e dizer assim, não, eu não sou menino, não. Cabelo curtinho, sabe, boné, todo assim e tal, achava que eu era um menino. Coragem e determinação feminina. É de qualidades assim que se consegue mudar a realidade e a cultura do país. Uma nova postura gera debates, proporciona discussão e a coragem para enfrentar mudanças, ainda que elas representem algo completamente novo. Nas urnas, a eleição da presidente Dilma Rousseff comprovou esse raciocínio. Um quadro muito privilegiado que nós estamos vivendo, né? Porque nós temos uma mulher com uma trajetória de vida de muito comprometimento com a democracia na presidência da República. Nem todos os brasileiros e brasileiras estão sabendo que nós temos uma embaixadora presidindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E também no âmbito das Nações Unidas, eu fico muito emocionada de ver isso, nós temos uma professora também presidindo o CIDAW, que CIDAW é em inglês, a comissão pela eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Nós temos 3 mulheres brasileiras em situação muito especial. Ela não foi eleita, não exerce funções oficiais e não recebe salário, mas ocupa um cargo que nos últimos anos tem ganhado grande destaque na política, o de primeira-dama. Ilza Queiroz é médica com especialização em ginecologia. Casada com o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, agora ganhou também o título de primeira-dama, que ela ainda aprende a conviver. Apesar do Agnello sempre ter sido
política, né? Ele está na política há mais de 20 anos, mas eu sempre continuei fazendo a minha atividade normal, sem nenhuma diferença. Eu ia para o meu trabalho, né? Então, para mim é novo essa parte de eu ter que ter uma... Eu também estou participando de outra maneira, né? Como eu disse, na outra época eu trabalhava lá na retaguarda. Agora eu tô tendo que me envolver mais ativamente, né? Nessa questão. E também porque, assim, tem esse problema também, assim, o fato de eu ir atender, por exemplo, né? Se eu voltar a trabalhar. Aí tem essa questão do próprio paciente, né? Não entender que quem está lá é o médico, não é a primeira-dama. Em dezembro serão 30 anos dedicados à medicina. Justamente por isso, ficar longe da rotina dos consultórios, hospitais pelos próximos 4 anos não vai ser fácil. Mas isso não significa descanso. A primeira-dama quer um papel ativo no governo do marido. Digo assim, você não é candidata, você ganha esse cargo. Eu acho que é importante você ter uma participação tanto no governo, das suas opiniões, naquelas coisas que você tem experiência, por exemplo, na área de saúde mesmo, eu sempre falo, eu estou visitando os hospitais e aí eu vou indo, porque eu trabalho naquilo, eu sempre trabalhei na ponta, né? Eu sempre estive na ponta vendo as dificuldades, né? E também a questão social, que já é uma coisa que é implícita ao cargo, né? De você estar vendo o bem-estar e como ajudar a população que tem mais dificuldade. Justamente por isso, conhece de perto as dificuldades enfrentadas pela maioria das mulheres. As 3 décadas dedicadas à profissão dão a ela condições para acreditar que mudanças significativas no mundo corporativo ainda serão concretizadas, a exemplo das que ela viu acontecer dentro dos hospitais. Antigamente ninguém queria ser operada por uma mulher, porque era mulher, né? E não pela capacidade dela, né? Mas essas coisas, acho que com o passar, com a evolução, acho que a gente vai chegar lá, de que o que importa não é o sexo, né? O que importa é a capacidade de cada um. O caminho é longo, mas não impossível de se percorrer. Até porque as mulheres já chegaram a postos de trabalho, até então impensados, para o público feminino. Esse também é um desafio cultural a ser superado, né? Porque, enfim, o que se coloca para todos nós, né, isso que nós desejamos nesse 8 de março, e nesse tempo de 8 de março, é refletir de como nós todos, homens e mulheres, podemos ser mais felizes e ter relações sociais que nos permitam ser mais felizes, né, e nos respeitarmos mutuamente e construir um Brasil melhor, né? Melhor porque vai ter gente mais feliz. Encaminhe a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiça.stf.jus.br. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina.